E é legal porque o cliente também vê isso. Ele também vê dessa forma, né? A gente vê a bagunça, a gente vê a bagunça no portfólio, a bagunça também, às vezes, na tua estrutura de entrega, na tua, sabe, na tua organização do dia a dia, nos teus relacionamentos. Então, quando eu vi o portfólio delas, eu falei, essas duas são as melhores que eu poderia ter como sócio. Que eu adoro responder todo mundo, mas eu tive uma pequena crise, assim, de como que eu vou dar conta de tudo isso? Eu não estava mais conseguindo administrar tantas coisas ao mesmo tempo. E eu tenho um problema de terceirizar tarefas. Então, eu tive essa crise de ansiedade, assim. E aí eu pensei em desistir de tudo. Eu falei, eu acho que eu vou parar com tudo. E a gente trouxe muito assunto, assim, hoje que quebra um pouco as barreiras também, só do design, assim, né? De falar só sobre profissão, mas sobre a vida, né? Sobre o que você faz quando você não é CNPJ, né? Então, acho que isso é que é o mais importante, você entender e administrar o CPF e o CNPJ. Acho que é isso que é o mais importante. Sejam todos bem-vindos ao Design Talks. E hoje a gente vai para um papo, eu acredito que vai levar para um lado mais de embalagem, papo mais de rótulo. Tem uma galera que gosta disso, né? Então a gente precisa conversar. Hoje eu converso com Priscila Nunes. Pri, seja muito bem-vinda ao Design Talks. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. É muito estranho porque a gente tá conversando já 5 horas, né? Aí, tipo, tô te De vendo repente, agora. oi, tudo bom? Como é que você tá? Então, Pri, assim, primeiro de tudo, eu te falei isso antes, eu gosto eu tava procurando a palavra certa, que é honrar o convidado, sempre quando eu escuto alguma coisa positiva. E você foi impressionante a quantidade de gente que eu falei quando eu queria trazer uma mulher, buscar mulheres para falar no podcast. Fala com a Priscila. A Priscila é muito gente boa. E aí começam os adjetivos, né? E realmente, muito obrigado pela atenção que você deu e sempre muito espontânea aí nas nossas conversas e finalmente encontrou pessoalmente, né? Era pra gente ter feito online. Sim. Então, pô, obrigado aí. E eu já vou perguntar por que embalagem? Por que rótulo? Por quê? Pois é, olha só. Legal você me dar esse feedback também. Às vezes a gente fica numa bolha, a gente não sabe o que as pessoas estão pensando do que a gente fala, do que a gente produz, né? Agora você perguntou de como eu comecei, né? Por que embalagem? Nem eu sei como é que eu cheguei aqui, sabe? Acho que os caminhos foram seguindo de uma forma meio que natural, assim, foi fluindo. Mas antes de me especializar mesmo em embalagem, eu trabalhei em agências, estagiei desde a época da faculdade e fui experimentando muitas áreas, né? Eu fiz muito folder para empreendimento, catálogos. Antes de encontrar a identidade visual e embalagens, eu fiz sites também de monte e diagramei muitos livros, até entender mais ou menos quais áreas que eu mais me identificava, assim, sabe? Porque a gente tem facilidades, né? Quando fazia site, era uma coisa que eu gostava, eu tinha facilidade, o pessoal da agência já queria me levar para aquela área. Aí eu tive acesso à embalagem em 2014, se não me engano, pela primeira vez. E aí eu falei, gostei disso, sabe? Era complexo, tinha muitas regras, mas eu era uma das que menos tinha medo, assim, dos meus colegas de agência, assim. Então, quando entrava site e embalagem, é meio que a Pri que fazia. Porque a Pri gosta, deixa ela fazer. Só que das duas áreas, assim, eu acho que o que eu mais gostava mesmo era de fazer embalagem. Então, naturalmente, eu fui seguindo e fui tirando o site, assim, do meu portfólio, né? Mas acho muito legal essa experiência que, querendo ou não, a gente tem quando a gente está começando carreira e trabalhando, assim, com diversas áreas, porque você adquire muita experiência, né? Com tudo que você faz, assim. Eu gosto de uma frase que eu gosto de falar que olhe para as coisas com o olhar de quem procura alguma coisa. É importante você ter repertório, é importante você testar, errar. E tudo que você faz, você traz para a tua bagagem de trabalho. Então, quando eu fiz o site, eu trabalhava muito com wireframe, por exemplo. Tinha que fazer o esqueleto do site todo no papel. Antes de fazer... Aprovava o esqueleto, Exatamente. aí... Toda essa estrutura de aprovação de esqueleto, antes de fazer o design, me deu essa experiência. Porque na embalagem eu também faço isso.
Assim, antes de eu fazer o design propriamente de um rótulo, eu faço o esqueleto. Porque quando a gente está fazendo só o esqueleto, só rabiscando, assim, ideias, posições, né, da informação, você não se apega ao design, você não se apega a alguma ideia que você teve, você ainda está só testando, validando o conceito. Então, é muito mais fácil de você criar algo realmente efetivo, que vai atingir o consumidor na gôndola, sabe? Que as informações vão ser lidas da forma correta, de forma rápida, simples, direta. Então, essa bagagem toda me deu um bom embasamento para fazer a embalagem hoje. Aí eu também diagramei muito livro. Então, livro também me trouxe experiência para embalagem, porque diagramar um rótulo com um espaço minúsculo, com muita informação, exige muita calma, paciência para você conseguir identificar ali o que você pode diminuir, que fonte que você pode condensar para ter leitura, né, no rótulo, que às vezes são muito pequenos e tem muita informação. Então, toda essa bagagem, querendo ou não, me ajudou assim, a escolher o mundo das embalagens e aí fui me especializando, né? Recentemente eu terminei o MBA, assim, sofri para fazer o TCC, sofri, porque TCC é um bicho de 7 cabeças, assim. E o que era o TCC? A gente fez uma análise de emissão de gás carbônico. Então, assim, foi uma coisa bem diferente do design, né? Uhum. A gente fez uma proposta de mudar uma embalagem por outra e a gente fez o cálculo de gasto de emissão de gás carbônico através dessa mudança, para ver se ela gerava menos impacto, né? Então, tem um viés de sustentabilidade, que eu tô gostando muito de seguir essa área. Então, e é muito complexo, porque a gente é de humanas, aí tem que fazer muitos cálculos, eu já me perco naqueles cálculos, mas é muito legal você entender que a embalagem, ela não é só o rótulo lá na gôndola, né? Ela também tem todo um passo a passo, transporte, distribuição. Então, quando você pensa em toda a cadeia do rótulo, assim, da embalagem, você consegue impactar muito mais, né, o consumidor. Uhum. Hoje, o teu trabalho está focado em rótulo, né? Eu falei, com base no que eu tenho visto, é focado nisso mesmo, isso? Eu faço identidade visual também, mas para marcas que tenham produtos no guarda-chuva, né? Então, eu costumo dizer assim, eu não faço, por exemplo, marcas para advogados ou dentistas, por exemplo, que eles não vão ter produtos, né, para trabalhar. Mas, normalmente, quando a marca tem um produto, uma embalagem, e ela precisa da marca, eu faço junto. Então, assim, Cunha P, Fellowship, que está no meu portfólio. Tem vários projetos que eu fiz a marca, a identidade visual toda. Aí ajuda, às vezes, até na comunicação, fotografia. E aí o rótulo também desse produto. Porque aí eu ajudo ele a ter força para trabalhar em redes sociais, né? Uhum. Que aí reforça também a memória daquele produto na mente do consumidor. Então, eu fiz isso muito com Cunha P, com o projeto de granola, com, enfim, o projeto de cerveja. Que aí, quando a gente ajuda eles a fazer a fotografia desses produtos, pós-produção, e aí eles têm muito mais material para trabalhar de qualidade, para fazer anúncio, campanha, enfim, posts em redes sociais. Uhum. Dá um bom embasamento para eles trabalharem. Uhum. Bom, quando eu te conheci ali, eu te conheci através de uma indicação do Gustavo, inclusive, do curso Rotulando, quando ele fez. E aí eu conheci a Priscila do Rotulando, aí depois virou a PSN, e aí depois a Palp. Queria que tu falasse um pouco disso, um pouco de negócio, qual é a necessidade de ter uma estrutura, assim, porque, assim, o que eu acompanho, que eu vejo ali, é uma profissional em ascensão, sacou? Porque, assim, pô, tu tá dando palestra toda hora, tu tá fazendo workshop, tu tá sendo convidado para falar em podcast, tipo, então, assim, parece que é alguém que estourou, e aí a impressão que dá pô, foi depois que virou a Palp. Falei certo, Palp, né? Palp, falou certo. Falando o nome errado. Falou certo. Então tá. Legal essa tua percepção, assim, eu mesma não tinha tido. Eu montei o Rotulando, né, em 2020. Foi naquele boom, na pandemia, né, de cursos online. Mas a gente viu um gap no mercado que era realmente falar sobre embalagem e ensinar, né, porque esse mundo das embalagens estava na mão de grandes agências somente. E eu já trabalhava com rótulos, eu sabia que era viável para designers independentes, mas nunca via ninguém trabalhando porque rola muita insegurança, né, medo de pegar um projeto assim. Então, a gente montou o curso e aí, nessa época, eu ainda era PSN Design. Tentei registrar no NPI o meu nome, mas foi barrado por conta de uma empresa de chapas galvanizadas. Até achei que o PlayStation iria atrás de mim, mas não foram eles que foi a chapa galvanizada.
E aí eu falei, cara, eu tenho que mudar então o meu nome, assim, por mais que a empresa de chapas galvanizadas ainda não tinha me vindo falar comigo, para pedir que eu parasse de usar o meu nome, né? Mas eu falei, cara, isso pode acontecer a qualquer momento, né? Porque o NPI já disse que eu não posso registrar, porque tem uma empresa com esse mesmo nome. Eu estou trabalhando com a PSN Design já tinha 10 anos, 10 ou 12 anos. E eles nunca vieram falar comigo. Mas é aquilo, você está construindo uma casa num terreno alugado. Então, a qualquer momento eles poderiam vir e argumentar e falar, pare de usar. E aí eu falei, cara, eu tenho que trocar então de nome. E como fazer isso? Porque a gente tem uma identidade, assim, que a gente se vê, né, pertencente. Então, eu sempre me vi como PSN porque era meu nome, Priscila Soares Nunes, é o PSN. Nunca tive um planejamento para criar o meu nome, mas eu me identificava com aquilo. E aí, quando eu tive que mudar o nome, parece que é uma mudança de identidade também, né? Então, foi um processo de maturação. Demorou quase um ano, assim, para que eu procurasse um profissional. Aí encontrei a Lívia Caiado. Falei, Lívia, eu preciso fazer um nome, mas assim, eu preciso fazer um nome que tenha muitas, muitas regrinhas, assim, sabe? Eu queria que tivesse P ainda, que fosse uma coisa que falasse um pouco de embalagem também, que é pegar com as mãos, que é você sentir, né? Pegar no toque, né? E quando ela trouxe o nome Palp para mim na reunião, eu chorei. Falei, é isso, sabe? Eu achei que eu ia sofrer para fazer essa transição e no fim, eu me vejo hoje muito mais Palp. Eu falei assim, até acho que pro Nelson, eu vou tatuar em algum lugar assim Palp, porque eu já me identifico como Palp. E vai fazer um ano só da transição, assim. E aí, para fazer essa transição, assim, para mim já foi difícil. Então, eu pensei, imagina para as pessoas que me acompanham, né? Como é que essa transição pode ser mais fácil? Então, eu fiz uma identidade bem simples, assim, bem rápido. Acho que a gente não precisa ter uma coisa tão bem elaborada. Fiz uma marca simples, consegui registrar no NPI. E assim que saiu no NPI, eu lancei. Esperei, né? E a ansiedade? Foi muito difícil segurar. Foi quase um ano, assim, desde que a gente... Então, foram 2 anos de transição da PSN para Palp. E aí, quando saiu, no dia seguinte, eu fiz um vídeo, publiquei, porque eu já estava montando material. Porque a gente sabia, né, que tinha grandes chances de dar certo, porque a gente faz uma pesquisa prévia. Então, eu já estava meio que preparando o material e assim que aprovou no NPI, eu paguei a taxa, eu fiz um lançamento. E desde então, assim, eu tento fazer publicações de, sei lá, um stories da vida, assim, mas sempre com um quadro da Palp atrás, sabe? Meio que fazendo uma coisa meio que tematizando, para que tenha um reforço visual constante da mudança. Então, hoje em dia, já tem amigos que me chamam de Palp, tipo, não me chamam mais de Pri, entendeu? Ô, Palp, vem aqui. E eu achei isso muito legal, essa transição deu muito certo. Muito bom. E como que você organiza no teu dia a dia, pensando em negócio, como é que você, tem demandas, você tem que vender, você trabalha sozinha? Trabalho. Uhum. E aí, como que é essa organização? Eu sou muito curioso para entender como é que as pessoas trabalham, porque eu sou bem caótico, né? Uhum. Aí eu sou caótico e, ao mesmo tempo, tem que dar um jeito. As coisas têm que acontecer. Então, eu sou curioso para saber como que é os bastidores, assim, da vida da pessoa. Porque, assim, quando tu publica alguma coisa, assim, é sempre aquela mesa linda lá, com o quadrinho e tudo tão limpo e organizado. Parece que não tem aquele, né, O caos. o caos. Como é que é? Conta pra nós aí. E o pior é que é daquele jeito mesmo, sabia? É? Assim, eu trabalho só com uma Wacom, às vezes, né? E o computador, que é o meu Mac, então não tem uma grande tela. Até alguns amigos falam, compra uma tela grande. Mas é que eu realmente gosto só do meu Mac, assim. Eu levo ele para qualquer lugar, trabalho remotamente. Então, às vezes eu viajo, trabalho do hotel. E continuo sempre, então, ativa, né? Para dar conta de todas as coisas. Porque eu tô aqui, por exemplo, hoje em Joinville. Então, eu só volto para Curitiba domingo. Aí eu tenho que trabalhar, de certa forma, em algum momento nessa transição, porque senão tudo fica parado, já que eu sou urgência, né? Então, eu gosto muito dessa flexibilidade que um notebook, um MacBook me dá. E aí, por isso que minha bancada acaba sendo sempre muito limpa, muito vazia. Mas é que eu tô acostumada, assim, na organização, que eu acho que, assim, uma coisa que para mim funciona muito é ter um ritual de organização diária, assim. Então, eu acordo, tomo meu café e arrumo a cama. Tipo, é uma coisa que eu faço todos os dias. Eu não consigo deixar a cama desarrumada, por exemplo. Então, eu arrumo a cama e se tiver alguma bagunça ali de livro, eu já arrumo também e fica tudo arrumadinho, sabe? E é uma coisa que me acalma, deixa meu cérebro parece que tá mais organizado, e flui melhor. Parece que, como eu trabalho home office,
tem algumas coisinhas do dia a dia que se você aplica, facilita. Então, trocar o pijama por uma roupa, né, normal, ir para academia, ter uma rotina que você saia de casa um pouco, arrumar a cama, já faz com que você tenha um fluxo de trabalho muito maior do que se você não fizesse essas pequenas coisinhas, sabe? Lavar a louça, deixar a pia arrumada. Porque parece que o teu cérebro fica mais organizado, mais limpo. E eu sou assim no meu trabalho também, né? Então, uso muita checklist, faço algumas listas de prioridades que eu tenho que fazer no dia. Começo pelas coisas mais rápidas, porque aí te dá a sensação do check mais rápido. Então, respondo todos os e-mails, mando todos os orçamentos na primeira hora do dia, agendo reunião, remarco se eu vejo que não vou dar conta de entregar na sexta e a quinta. Eu já remarco para a segunda, para não gerar ansiedade. Porque eu acho que essas coisinhas que a gente vai adquirindo com o tempo, com a maturidade, fazem com que você fique menos ansioso, menos estressado. E ninguém vai morrer, sabe? Com um pequeno atraso, se você avisa com antecedência, se você reprograma. Então, o cliente gosta muito dessa troca, né? Que você tem, assim, de honestidade. Então, de falar, ó, tô viajando, vou me atrasar um pouco, vou remarcar, e aí você consegue lidar melhor com essas dinâmicas, né? Porque uma coisa que eu tenho visto, assim, que eu gosto muito é de me comunicar. De estar aqui gravando podcast, de falar um pouco sobre o meu trabalho, de fazer o workshop que eu fiz ontem lá no GAMP, aqui na Univille. Eu dividi com pessoas que a gente consegue ver o brilho nos olhos, sabe? Você está ensinando e os alunos estão querendo aprender, eles estão com sede de aprender. Isso, para mim, é tão legal, assim, tão mágico. E isso já veio desde a época do Rotulando também, né? Porque eu criei o Rotulando, e é até legal falar disso aqui, Paulo, porque todo mundo pergunta como é que o Rotulando surgiu. E foi na aleatoriedade, assim. Eu acho que foi o ano que o meu anjinho da guarda mais trabalhou, assim. Porque eu chamei para ser sócia 2 pessoas que eu não conhecia. Nossa, esse é o pior erro que a gente pode cometer, né? Exatamente. Se já é difícil fazer uma sociedade com um amigo, um parente, imagina com pessoas que você nunca viu na vida, né? Mas uma das coisas que eu levei em consideração para chamar elas, a Larissa Grabowski e a Bárbara Rodrigues, foi o portfólio delas. O portfólio, o site, como elas se comunicavam nas redes sociais, como é que elas, sabe, o que elas falavam. E eu olhava para a Larissa, que era lá de Curitiba, e falava, eu quero ser que nem ela, sabe? Eu admirava ela, admiro ela, né? Porque ela hoje é uma grande amiga. Olhava para o portfólio da Bá, a mesma coisa. Eu falava, eu quero ser essa guria, sabe? Eu quero que ela trabalhe comigo. Se elas têm a casa arrumada, entre muitas aspas, né? O portfólio arrumado, elas devem ter um processo criativo também muito organizado. E é legal porque o cliente também vê isso. Ele também vê dessa forma, né? A gente vê a bagunça, a gente vê a bagunça no portfólio, a bagunça também, às vezes, na tua estrutura de entrega, na tua organização do dia a dia, nos teus relacionamentos. Então, quando eu vi o portfólio delas, eu falei, essas duas são as melhores que eu poderia ter como sócias. Aí chamei a Lari, chamei a Bá, elas toparam na hora, e aí a gente começou a organizar a pauta, quais seriam as aulas, a gente contratou o estúdio, gravamos tudo em 4K e tal. E aí eu fiquei, Paula, com o curso, acho que uns 2 anos, 3 anos quase, 3 anos, eu acho. E aí eu tive uma síndrome de pânico, uma crise de ansiedade, porque como eu sou uma urgência, né, eu sempre tive muitos clientes, nacionais e internacionais, rodando ao mesmo tempo. E ainda tinha o curso Rotulando, que eram já 800 alunos. E o grupo de alunos sempre muito ativo, que eu adoro responder todo mundo. Mas eu tive uma pequena crise, assim, de como que eu vou dar conta de tudo isso? Eu não estava mais conseguindo administrar tantas coisas ao mesmo tempo. E eu tenho um problema de terceirizar tarefas. Então, eu tive essa crise de ansiedade, assim. E aí, eu pensei em desistir de tudo. Eu falei, eu acho que eu vou parar com tudo, vou sumir, vou vender miçanga na praia, né? Clássico, né? Clássico. Vou viver da minha arte e tal. Viver da minha arte. E aí, eu lembro muito dessa época, a Lari já tinha saído. A Bá falou, não, amiga, a Pri, aguenta mais um pouco, você consegue. Ela absorveu muitas demandas minhas na época para dar uma folga. E aí, depois de um tempo, assim, surgiram investidores. E aí eu consegui vender a minha parte do Rotulando para esses investidores que estão trabalhando agora no Rotulando de forma muito legal, assim, com muitas ideias criativas, enfim. Então, para mim, foi um melhor desfecho, assim, porque aí eu consegui voltar a olhar para minha urgência, né, com foco total.
que era o que eu sempre gostava de fazer, que é atender o cliente do início ao fim, o briefing, sabe, conversar, fazer a reunião, fechar a proposta, mandar o boleto, criar, apresentar, produzir, tirar foto, sabe? É tudo isso que eu gostava de fazer, assim. Não que eu não gostasse de ensinar, eu adoro ensinar. Mas entre uma coisa e outra, acho que a criação ainda é o que mais toca meu coração, né? Uhum. E por onde vêm os teus clientes hoje? Como é que foi essa transição no meio de tudo isso? Porque assim, pô, você trabalhar sozinho e você falou muito bem sobre o home office, né? Uhum. Cara, o home office pra mim sempre foi uma dificuldade. Eu não sou um case de sucesso no home office, tanto que hoje, não sei se tem essa mania, mas pra mudar de projeto, tem que ter um ritual. Eu vou mudar virou cliente, né? Uhum. Trocou o cliente, eu vou tomar um banho. Sacou? Tipo assim, tem que dar ou faz em turnos diferentes. Porque trabalhar em casa, onde é um lugar de tu tá com a família, né? E agora eu mudei por conta do meu filho, tomou conta do meu escritório, virou quarto. Era metade, quarto de bebê e. Não, tinha que ver, fazendo reunião aqui com os quadros atrás do girafinha e a girafinha e o elefantinho lá no fundo. Então, quer saber? Eu vou pra sala. Aí eu mudei pra sala grande, botei, que nem tu falou, só preciso de uma mesa. E é legal que, quem que falou isso outro dia? Acho que foi o Caio, falou, se você tem um workspace cheio de... isso é uma mensagem que, pô, tu vai ser sempre o funcionário, sacou? Então, assim, se você é dono do negócio, quanto menos, tu vai direcionar o negócio, né? Então, mas, fecha parênteses. E aí, eu me perdi na pergunta. Os clientes, né, internacionais, nacionais. Então, e aí por onde vêm os clientes, como é que é depois dessa, fala pra nós dessa transição, porque é complicado, né, tipo, não é tão fácil que as pessoas pensam, pô, vou trabalhar em casa, vou montar um Instagram, vou rodar um tráfego e vai vir, não é bem por aí, né. Eu trabalhei, assim, fazendo uma retrospectiva rápida, né? Eu estagiei desde o segundo período da faculdade, assim. Eu tive o privilégio, que eu entendo que isso é um privilégio, né? Você poder estagiar praticamente... Eu não ganhava, eu ganhava R$200, né? Não cobria nem o almoço, né? Imagina. Então, eu sei que era um privilégio, assim, poder estagiar na área já de design desde o segundo período da faculdade. Que você não tem experiência nenhuma né, no segundo período. Então, aí quando eu saí da faculdade, já estava trabalhando 1 ano em agência, já fui para outra, trabalhei 6, 7 anos em agência, mais ou menos. Aí eu tive, na agência, algumas questões ali, já trabalhava como freelancer à noite, né? E na agência durante o dia. E aí a rotina pesada me fez escolher entre ou a agência ou os freelas. E aí eu fiz essa transição inicial com uma cliente que ofereci para ela um serviço de FII, né? Que é um contrato mensal. Ela topou e aí me deu uma segurança para poder começar a trabalhar em casa, home office. Isso foi em 2015, se eu não me engano. Então, foi bem antes da pandemia, antes de todo mundo até falar sobre home office. Assim, eu não encontrava conteúdo. E, na época, eu fui uma das primeiras quase que criei, sei lá, conteúdo sobre dicas de como trabalhar em home office, sabe? Em 2015. Imagina, fazem quase 10 anos. E até alguns amigos falaram, Pri, você vai agora ficar assistindo Sessão da Tarde, né? Eles ficavam puxando sarro. Vai dormir até meio-dia. É um ano sabático. Eles achavam que eu estava, na verdade, saindo para fazer um ano sabático e não para fazer, enfim, para trabalhar de fato, né? Então, eu tive que ainda quebrar uma barreira, né? Para mostrar que eu realmente estava ativa, produzindo, criando. Isso foi lá em 2015, 2016. E aí, eu comecei a fazer essa transição aos poucos, assim. No começo, Paulo, foi muito difícil, porque como não era uma coisa muito comum, hoje, sim, é muito mais fácil você ver os designers trabalhando home office, e eu acho que isso para mim, vai ser para sempre, porque eu me identifiquei muito trabalhando home office. Mas no começo, em 2015, eu tinha muita noia, assim, de que, meu Deus, se me ligarem eu estiver, sei lá, cochilando, sabe? Eu sempre falava, tô em reunião. Às vezes a reunião era um cochilo, mas dane-se, eu tinha vergonha de falar. Hoje eu não falo que eu tô dormindo, mas também não preciso dar satisfação, sabe? Eu tenho minha agenda, minha flexibilidade, consigo ir pra academia no meio da tarde. Tô aqui hoje gravando conteúdo. Hoje de manhã eu trabalhei no hotel, sabe? Depois à noite eu vou trabalhar de casa. Assim, você consegue ter uma flexibilidade. Você não precisa cumprir necessariamente um horário comercial fixo das 9 às 6, das 8 às 5. Então,
se desprendendo um pouco dessas regras, né, pré-impostas, assim, você consegue se encontrar. Então, o horário que eu gosto mais de criar, por exemplo, é no final da tarde. De manhã eu respondo coisas burocráticas, agendo todas as reuniões, respondo e-mails. Depois do almoço, tiro momentos ali para ler um briefing, para estudar um projeto, sabe? Aí vou para academia, volto. Aí sim eu sento para criar, efetivamente. Você conhece, você se autoconhece. E acho que isso é mais importante, porque você sofre menos no processo do que tentar se adaptar a um molde, né? Você tem que criar das 8 às 6, e é isso. Você tem que criar nesse horário aqui. Cara, mas tem dias que você não tá afim, tem dias que você tá cansado, tem dias que você tá com, sei lá, dor de cabeça. Então você tira para fazer coisas mais práticas. Aí deixa a criação para outro dia. Sai um pouco de casa, volta, passeia com os cachorros, sabe? Então eu não vejo assim mais, eu não me vejo mais hoje a Palp tendo um grande estúdio, né, presencial, assim. Eu até estava conversando esses dias acho que com o Nelson mesmo. A gente foi almoçar juntos aqui em Joinville. E aí eu falei, cara, a ideia que as pessoas têm de sucesso às vezes é muito estranha. O sucesso, às vezes, para muitas pessoas é ter um grande estúdio, uma grande agência com 15, 20 pessoas trabalhando. Para mim, o sucesso não é isso. Para mim, o sucesso é ter a paz, tranquilidade, tempo mais livre possível, trabalhando menos possível, né? Assim, e sendo efetiva no que eu faço. Então, se eu pegar 2 projetos por mês, mas sejam 2 projetos que eu vou poder usar no portfólio, cara, é isso que eu quero, entendeu? Ter 2 projetos que eu tenho orgulho de ter feito e publicar e ver ligando o mundo, ajudando clientes pequenos, que é o meu foco, médios e pequenos, às vezes um pouco grande, mas eu foco mais nesse nicho. E então não preciso de quantidade, assim, eu gosto mais da qualidade. E aí começa a cobrar mais alto e assim uma coisa vai levando a outra, sabe? Quando você vê, você já não está mais se matando para trabalhar. Você está vivendo e, porventura, você trabalha nesse meio tempo. Mas é um processo bem difícil, assim, de você conquistar. Eu sei que não é tão simples assim. Aí às vezes parece que é fácil, né? Porque a pessoa, o que ela tem acesso? Ela tem acesso ao teu Instagram, ela tá te vendo ali, fazendo vídeo que tu fez, sei lá, às vezes semana passada, né? Ah, tá acontecendo agora aqui e tal. E acha que é fácil, mas não é, né? E assim, é difícil, eu queria falar de negócio, né? Mas ao mesmo tempo tem uma curiosidade, assim, eu conheço. Deixa eu ver se eu conheço mais alguém que trabalha só com especialista em embalagem. Não me vem ninguém na cabeça. Então, assim, pô, mas como que tu faz pra se manter atualizado? Porque, assim, tu trabalha com embalagem, não é só ir lá no Behance e ficar se inspirando ou cada vez deixando teu olhar mais refinado. Não, tem uma questão de papel. Tu mesmo falou sobre sustentabilidade. Tu tem que estar antenado porque, pô, tu tá dando soluções pro teu cliente que... O cliente que faz embalagem não é cliente, né? A maioria é indústria, envolve grandes volumes. Então, tu tá jogando no mundo um negócio que... Então, assim, como que tu faz para estudar, para se manter atualizado? Dá esse hackzinho para nós aí. Olha, eu sempre tive muita dificuldade de aprendizado. Daí, eu percebi que se eu escrevesse no meu blog, eu memorizava mais as coisas. E foi assim que eu comecei a escrever artigos, escrever textos de forma geral. E quanto mais eu escrevia sobre o assunto, mais eu acabava subindo organicamente também no Google, posicionamento. E assim que até começou, né, o Rotulando, palestras. Mas eu sempre tive essa curiosidade de buscar entender as regras, sabe? A impressão. Eu sempre tive acesso à produção gráfica, assim. Desde a época da faculdade e também depois num dos estágios que eu participei, que eu podia, enfim, eu tinha que calibrar a impressora, que eram umas impressoras gigantescas, antes de produzir qualquer material. Então, eu aprendi a calibrar essa máquina, a mexer nessa máquina. Então, eu sempre tive muita, assim, era uma paixão, assim, ver o projeto gráfico ganhando vida, né? Impresso, seja folder, seja qualquer coisa. Livro. Então, para embalagem é a mesma coisa, assim. E aí, quanto mais eu estudava para o Rotulando, para fazer as aulas também, mais eu tinha contato com parceiros, gráficas. Tem parceiros de gráfica que eu infernizo direto, assim. O Durval, eu até brinco, acho que ele vai se aposentar a qualquer hora, porque de tanto que eu infernizo ele. E também tem a Dária da Marilis.
eles sempre te ajudam muito, sabe? Você tem parceiros que estão ali pontualmente para te ajudar. Então, eu nunca tive medo de impressão. Pelo contrário, eu quero ver, sabe, na gôndola. Tem um cliente aqui de Joinville que acabou de lançar no mercado uma embalagem. E aí eu fui lá fui no mercado lá em Curitiba, já chegou a distribuição lá, aqui, São Paulo, Rio. E aí eu já comprei, né, um monte, já levei para casa. Arrumei daí pra ficar bonitinho na gôndola. É isso que eu gosto, sabe? De ir lá ver o meu projeto ganhando vida, pegar na mão, levar para casa, mostrar pros parentes. Eu faço isso até hoje, porque eu tenho esse brilho. As pessoas comprando e te marcando, deve acontecer muito isso, né? Acontece. Paulo, esses dias aconteceu, eu até falei ontem no workshop aqui no Gamp, aconteceu esses dias uma coisa muito legal. Que foi uma pessoa na roça, bem interiorzinho da roça, assim, e falou, Pri, encontrei aqui um projeto teu. E aí eu fiquei, não sei se eu fiquei mais surpresa, Paulo, por ter o meu projeto na roça, ou ter alguém tão distante, tão remotamente, às vezes distante, que conhece o meu trabalho, sabe? E que encontrou no mercadinho local da roça, assim. E aí eu fiquei, cara, olha onde foi parar, sabe? O teu projeto, onde você acabou sendo reconhecido. E isso que é o que eu acho mais legal, assim. Então, eu recebo muita marcação. AptiPower, agora do Eiffel Mineirinho, mas Cunha P também, Granola, já muita marcação. E é bem legal, assim, adoro. Tu fez um projeto com a Lana, né? Fiz, Lamina? Muito legal. Foi do Cunha P, que acho que foi um dos meus projetos preferidos, assim, porque foi um dos primeiros até que eu trabalhei realmente com uma equipe, bem dizer, assim. A partir dali, do Cunha P, eu comecei a trabalhar direto com o redator. Então, todos os projetos acabam tendo redação, manifesto, defesa também ele me ajuda. E ou ilustrador, ou fotógrafo, ou, sei lá, motion, para fazer uma entrega um pouco mais completa, assim, sabe? Nem todo projeto, mas sempre tem algum parceiro. E foi o Cunha P, acho que foi o marco, assim, dessa transição para o que eu sou hoje. E eu percebi que, assim, no começo, quando eu fiz até as fotos, né, do Cunha P e publiquei no portfólio, eu senti já também a transição da Pri, que só usava mockups, para a Pri que começou a usar fotografia nos projetos. Isso também deu um boom gigantesco, assim, né, de valorização do cliente, né, e também de outros designers. Tem um projeto no Behance até, que é legal se você procurar, que é o da Fruit. Ele tem lá as duas versões. É um projeto fictício, totalmente fictício, mas tem a versão que eu publiquei só com mockup e tem a versão que eu publiquei com fotografia. E a versão com fotografia ganhou selo, 2 selos lá, não lembro mais. Mas pra você ver a diferença, assim, os do mockup não estavam feios. Não estavam mal apresentados. Para mim, estava ótimo. Já tinha recebido clientes vindos do Alifruit via mockup. Mas assim que entrou um dinheirinho e eu fiz as fotos, eu percebi que o cliente começou a me olhar com outro olhar. Porque, não sei se você tem essa percepção, mas mockup é uma coisa. Agora, você vê impresso, você tem a percepção de que aquilo funcionou na vida real, sabe? Aquilo foi você realmente o que produz na tela, é o que funciona na impressão. Você mostra que você sabe o que está fazendo, que produziu, que fechou direito o arquivo para impressão. E aí também a sessão fotográfica, você orientou. Então, o cliente te olha com outros olhos, e é uma coisa que poucos designers ainda estão fazendo, trabalhando com fotografia, né? Para apresentar no portfólio. E é uma mudança tão simples, às vezes, não exige muito. Tem projeto no meu portfólio que eu tirei com o celular, por exemplo. E também já ganhou selo no Behance por conta disso. Só que você mostrar que você consegue produzir o que você está propondo. Acho que é aí que mudou, assim. E aí eu nunca mais tive problema de aprovação de proposta, de ter que negociar valores. Porque você se mostra realmente especialista, mostra que sabe o que está fazendo. E eles, na verdade, querem ter confiança em você, né? Eles querem contratar e não ter dor de cabeça. Basicamente é isso, né? Eu queria saber como é que é essas reuniões contigo, porque dá pra ver que tu tem uma paixão pelo que faz, assim, tipo... eu acho que eu não conseguiria falar do meu trabalho que nem tu fala, sabe? Porque eu não consigo me ver mais como designer, porque fiz tanta coisa, assim, que eu não consigo falar do meu trabalho nessa... Dá pra ver, assim, né? Até tava procurando ali. Quem quiser ver o episódio da Lana, número 19. A gente recebeu ela aqui legal. E foi muito legal. Ela abriu orçamento. Se você quer se tornar ilustrador ou quer estudar sobre ilustração,
ela mostrou qual é que é a realidade, porque ela faz projeto para várias marcas grandes Ela é também. incrível demais. E ela tem uma linha, um traço Ela que tem. tu bate o olho assim, tá, sei de quem que é, né? Por isso que eu perguntei para fazer esse gancho até né, Mas é curiosidade mesmo, porque, pô, embalagem, agora eu tô tendo essa proximidade com embalagem lá na Tátil, mas eu não tenho eu não faço a execução toda, né? Então, a gente trabalha com, tô na linha de medicamento ali, de vitaminas e tal, e aquilo que você falou de tem que ter muita informação e é tudo exprimido e pequeno e, cara, não interessa. É assim que funciona nesse segmento e é cheio de Paranauê que tu tem que ter, né? Isso que ali, claro que a gente tá falando de uma escala bem grande, mas ali eu tenho toda uma equipe dando suporte, vai ter um diretor de alguma coisa que vai pegar isso e vai checar as cores, um outro cara vai finalizar, nem tem ideia como é que vai ser a produção, eu nem penso nisso, né? Então, mas eu sei que o impresso, ele é complexo, né? Eu já tive vários traumas fechando papelaria, assim. Papelaria de meter um acabamento e vir toda craquelada, porque, sei lá, coloquei um verniz em cima de uma laminação que não deveria... uma dobra onde não deveria. Então, assim, e aquilo que eu tava conversando com o Nelson antes, pô, a galera que nunca fez isso não tem ideia o quão complexo é, né? E te ver você falar assim e tal. Mas eu queria falar um pouco de... E assim, talvez é uma visão minha, né? E às vezes a minha visão tá errada, e talvez até esteja, né? E eu sempre falo pro pessoal, eu sempre tô certo, mesmo quando tô errado, tô certo. E agora tô certo porque poderia estar errado. Mas eu olhando o teu trabalho e eu falei antes da tua transição porque me parece um posicionamento, né, da Palp, assim, de você ser a cara da empresa e você tá aqui, ali e aparecendo e ao mesmo tempo a gente vê alguns estúdios e alguns negócios também querendo fazer esse posicionamento de aparecer em podcast, gerar conteúdo, aparecer em rede social, ao mesmo tempo produzir e fazer, e eu não tô falando só no design, vários clientes têm essa ideia. Pode ser uma impressão minha de que isso é um posicionamento. Você tem uma percepção do quanto você influencia, principalmente as mulheres, com tudo que tu tá fazendo, e porque a gente olha de fora assim, pô, como ela é bem resolvida e bem sucedida e vai e faz acontecer e daqui a pouco tá aqui, tá aqui em Joinville, amanhã tu tá publicando um podcast lá em São Paulo, sei lá. Então, assim, tu tem essa noção de que o quanto tu influencia o pessoal? Eu acho bem legal isso, assim, porque eu tenho contato com muitas pessoas, assim, diariamente, né? Eu tenho um toque que é não deixar nenhum e-mail não lido. Nenhuma mensagem do WhatsApp Essa é a não frase lida. pra pôr no... Nenhuma mensagem do Instagram não lida. Então, eu converso com todo mundo mesmo, assim, sabe? E meu público, ele é bem diverso. Achei isso bem legal. Às vezes até me falam assim, Pri, publica para as tuas seguidoras. E aí eu olho no Instagram assim, é 50%, sabe? Mulher, 50%, aliás, 60% mulher, 40% homem, mais ou menos. E eu acho legal que eu consiga falar para as mulheres e incentivar elas, mas eu também não acho que eu tenho um público só feminino. Ele é bem misto, né? A gente vê até pelos alunos rotulando, assim, que a gente conseguiu deixar um equilíbrio, sabe? Acho que é legal isso, sabe? E até eu não sei como é que eu consigo administrar tantas coisas, assim. Daqui eu vou para Itapoá, terça eu tô em São Paulo de novo, para uma premiação. Aí eu já volto, tem que publicar projeto. Então, assim, é meio que... você não pode deixar a rodinha parar, sabe? Enquanto você tá rodando... E até é legal falar disso, Paulo, porque no começo desse ano que eu tive a crise de pânico, né? Que eu comentei com você aqui no começo do podcast. E para voltar a produzir depois da crise de pânico, demorou. Eu tive um gap ali. Porque a máquina não está girando. Então, é difícil você voltar a produzir. Você meio que perde o sentido, assim, sabe? Eu acho que a saúde mental, ela é crucial, assim, para o designer, sabe? Quando eu tive a crise de pânico, que eu paralisei, assim, uma boa parte das minhas economias se foram nessa época, assim, foi punk, assim, sabe? E aí eu comecei a academia, vi o episódio que você e o Nelson falaram sobre ir para academia, né, se expor ali à dopamina, essas coisas.
eu, sem querer, também fiz isso. E hoje eu sou viciada, assim, em academia, realmente fazer exercício, sair de casa. E acho que isso foi me dando uma ajuda, assim, para que eu conseguisse fazer a máquina girar de novo. Porque sair desse limbo da crise de ansiedade, né, da crise de burnout, não é fácil. É um processo bem demorado, assim, e quase ninguém fala sobre isso, assim, né? A gente só some das redes e sofre quieto, calado, né? O sucesso a gente mostra, mas a dor a gente não mostra. Então, eu até publiquei esses dias no meu Instagram, assim, um post falando sobre isso, assim. Falando um pouco do como foi esse ano para mim. Que eu cheguei a achar que esse ano estava perdido, né? Que eu pensei, meu Deus, eu sempre produzi muito e chegou em maio, eu não tinha feito tanta coisa. E aí eu comecei a olhar para trás, não, eu palestrei no Rio de Janeiro, fui cobrir evento em São Paulo, publiquei projeto, fiz projetos com parceiros grandes como o Fábio Hag, sabe? Que foi um grande... Também já teve aqui. Um grande projeto e a gente ficou muito próximo também. Então, aí vou sabe, tô aqui gravando podcast com você, fiz o workshop, meu primeiro workshop presencial ali com os alunos do GAMP. Então, você vê que você começa a dar valor para essas coisas, porque você acha que, sei lá, sucesso é publicar projeto atrás de projeto. Acho que esse ano eu publiquei 2 projetos, né? Então, em um ano, publiquei só 2. E tá tudo bem, você vai se desapegando, assim, sabe? Eu acho que você fazer bem feito, mas fazer bem feito, mas não ter quantidade, acho que não tem problema. Acho que é mais ou menos isso que eu faço, assim. Então, eu publico um projeto aqui e ali. Tem muitos que já estão prontos para publicar, mas eu não dou conta, não tenho braço. E aí, depois dessa crise que eu tive em janeiro, eu aprendi a abstrair. Ninguém vai morrer, eu brinco, né? Ninguém vai morrer, ninguém vai, né? Se eu demorar para publicar, se eu demorar para fazer alguma coisa. Então, ou não criar artigos toda semana, que eu me cobrava muito para publicar artigos. No meu LinkedIn cresceu muito depois que eu comecei a publicar artigos. Mas aí eu me cobrava muito para publicar toda semana. E aí a qualidade cai. Então, você tem que ter esse feeling de, cara, eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? O que eu posso priorizar? E a saúde mental, assim, é a qualidade de vida. Então, acordo sem ter tanta urgência de manhã, porque eu sei que o meu horário para render, que eu prefiro, é mais de tarde e à noite. Então, eu fico mais flexível, assim, tentando administrar, né, de forma mais light. Por isso daqui acho que a minha bancada é limpa, sabe? Porque eu sou mais tranquila. Apesar de ser enérgica, às vezes, né? Falar rápido, pensar rápido, brincar muito, mas acho que no todo eu sou bem calma, assim, no trabalho, nas entregas. Marco poucas reuniões por dia, porque eu sei que eu canso muito rápido de me expor, de falar. Então, sim, eu respeito o meu corpo, sabe? Cara, esse assunto é muito bom, né? Esse assunto eu deveria ter puxado no início. E aí, como é que tá a cabeça? Porque, assim, eu nunca tive um burnout ou uma crise de ansiedade, acho que já tive, assim, de doer a barriga, nível de vomitar, essa coisa assim, já quando eu trabalhava em estúdio. Mas, de uns tempos pra cá, e aí eu vou dar um depoimento meu, que é um outro viés que não é recomendado, meio como um depoimento, mas assim, eu treino e eu estudo muito sobre a mente, né? Eu estudo muito, assim, eu adoro livros sobre isso, adoro todo o conteúdo. E eu tento fazer tudo que eu faço sobre pressão. E como que eu consigo colocar pressão naquilo? Fazendo quase no limite. Por exemplo, hoje, né, a gente marcou vários podcasts de gravação com um prazo curto para chegar, para sair, para vir. Eu fui dormir umas 2 horas essa noite porque eu tinha trabalho para entregar. Eu tinha 2 horas para chegar aqui na cidade, eu tinha que achar um lugar para trabalhar, eu tinha que começar a trabalhar em determinado tempo. Então assim, é tudo. Eu vou dizer, pô, Paulo, mas isso não é saudável. Mas só que eu faço propositalmente porque quando eu era mais novo e eu fui trabalhar em agência, eu sofri uma pressão tão grande que aquilo... quando eu comecei a trabalhar sozinho, eu entendi, eu não tinha mais medo de nada, né? Nada. E aquela coisa tradicional de agência, tipo, saiu mais cedo, leva porrada, cara que grita contigo lá de cima e esculacha pra todo mundo, é esse nível. Mas quando eu fui trabalhar sozinho, cara, eu enfrentava qualquer coisa. E aí eu entendi que
esse empilhamento de pressão te molda num formato pô, tu aguenta qualquer porrada. E a gente aguenta, sabe? Quando tu empreende sozinho, tu aguenta. O problema é que não é só uma coisa, é um conjunto de coisas. Por isso que eu estudei muito sobre a mente para ter uma clareza de, pô, até onde eu vou. E aí eu tento sempre avançar um pouco mais o limite. E esse assunto é maravilhoso porque aconteceu alguma coisa, a pessoa faz o quê? Ela some da rede social. Isso. Porque tem vergonha de se expor. Tem vergonha de se expor, só que não é bem por aí, né? Então, e isso acontece, e talvez o principal culpado disso... Não é o principal culpado, ó, lá vou eu. Mas essa maquiagem Se você da quer rede mostrar uma social. vida perfeita. Tu tá vendo a vida perfeita de outra pessoa, ao mesmo tempo tu tem que gerar conteúdo. Eu acho interessante que fala, pô, eu preciso gerar conteúdo. Eu escuto isso, pô, eu preciso gerar conteúdo para o meu negócio andar. Tá, mas o que é esse gerar conteúdo, né? E aí é aquele gerar conteúdo em cima de uma fantasia ali, e tu tá recebendo, e daqui a pouco tu vê que a realidade não é bem assim, e aí tu começa a surtar. E tem um negócio bem legal, que quando tu começa a trabalhar, empreender, alguma coisa, você tem um ciclo de os clientes que tu atendeu, ele sai, desaparece, mas daqui a pouco ele aparece. Porque todo cliente, ele vai passar a vida inteira dele precisando de demanda. E aí você faz isso com um cliente, com dois, daqui a pouco você tem um ciclo de clientes ali que tu nunca mais fica sem trabalho. Né? Embalagem acontece muito isso. Então, é isso aí. E aí, nessa ânsia de chamar atenção, conquistar, tu vai tendo uma carga que tu não consegue sustentar, tu não tem aquela robustez. E aí eu queria entrar um pouco mais nisso, queria que tu compartilhasse essa experiência de como que foi essa ansiedade, esse negócio, porque eu tenho certeza que alguém que tá vendo lá, ó, tá com a respiração toda errada agora, pensando, putz, tô nesse ponto, sabe? Como que identifica isso? Qual que é a armadilha? Qual que é o que a pessoa precisa ficar de olho para não cair? Porque depois que foi, né? Os gatilhos, assim, acho que é mais individual. Para mim, eu nem sei ainda o que foi, é muita terapia, né? Mas, cara, eu tive crise de pânico e eu não sei se pode ser que seja gatilho para alguém, enfim, daí pula essa parte, qualquer coisa. Mas acho que é legal a gente falar sobre isso abertamente, porque eu quase nunca vejo ninguém falando, né? As crises de pânico, você acha que tá morrendo. Basicamente, eu fiquei sem ar, sem respirar, fui pro hospital. E é uma coisa assim que dói, assim, sabe? Você acha que não tem mais propósito. Até vi um post esses dias. Todo mundo tem um papel na terra, o meu rasgaram, sabe? Eu tava me sentindo assim, em janeiro. E aí você olha pra trás, olha quanta coisa você tem, né? Que você conquistou, que antes era sonho, hoje é realidade. Então a gente começa a dar valor para as pequenas coisas, assim. E aí eu fiz, depois que eu tive essa crise de pânico, e para me recuperar, assim, eu comecei a jogar mais aberto com os meus clientes, assim, sabe? De se vulnerabilizar. Porque quando a gente se molda numa casca grossa, rígida, de que eu sou imbatível, eu sou uma super-heroína, eu sou super-herói, você não pode errar, né? E se você não pode errar, a pressão sobre você fica muito maior. E eu descobri isso, né? Tendo depois dessa crise de pânico. Então, hoje em dia eu tenho um jogo muito aberto com os meus clientes. A gente meio que vira quase amigos, né? Porque, como você falou, a embalagem, se o cliente ele chega, ele não vai embora. Ele volta depois com novos produtos, com novas demandas. Então, ele te conhece já. É muito mais fácil vender para quem já te conhece do que para conquistar uma pessoa nova. Então, quanto mais jogo aberto você for, mais honesta, mais conexão você vai gerar com esse cliente. E aí ele vai ser teu amigo, então ele vai te valorizar, sabe? É claro que é um nível de amizade respeitosa, você também não pode perder o respeito, né? Você tem que saber que ele é o teu cliente. Mas você também não precisa ser um robô e que responde atenciosamente no e-mail, sabe? Você pode responder abraço, você pode responder de uma forma mais informal de vez em quando. Às vezes manda uma figurinha, né? Se você tem uma flexibilidade. Então, a vulnerabilidade, ela pode ser usada a seu favor também, sabe? Então, para você mostrar que você é um ser humano. Então, no meu Instagram, por exemplo, se você entrar lá hoje, vai ter muito projeto publicado, mas vai ter coisas de mim também. O que a Pri faz, que eventos que ela foi. Tem esse post que eu me vulnerabilizei. Conta um pouco mais sobre essa crise que eu tive. E aí, o feedback que eu recebi de alguns clientes foi muito legal, assim, que eles viram o post e vieram falar comigo. Pri, eu não sabia que você tinha tido crise, que legal que você fez essa exposição, sabe? Conte comigo.
E a gente queria mais proximidade, a gente queria um relacionamento, porque todos nós somos pessoas, né? Então quando a gente cria uma conexão mais forte com alguém, você gera respeito, gera carinho, menos pressão. Então também a menos pressão sobre o erro também é legal de você saber disso, porque você não se porta como um deus na Terra, né? Então você está ali um para um, você está criando junto com você e não para você, né? Esse negócio de humanizar o processo, né? Uhum. E eu vejo bastante... como é que eu vou falar isso? Porque tem vários amigos meus que fazem isso. Mas, assim, alguns cursos que você ensina o designer, e quem tá fazendo isso, a maioria é quem tá entrando no rolê, Uhum. cria um formulário para filtrar cliente, Uhum. sabe? Uhum. Cria um monte de parafernália que prejudica o andamento das coisas. Uhum. E é tão bom você criar um relacionamento. Às vezes, Uhum. eu recebo algumas mensagens de cliente, assim, fulano me indicou e tal, tal. Cara, só pelo papo eu já sei que não vai fechar. Eu já sei que não tem a Aham. verba. Aham. Mas, pô, eu posso trazer um momento de clareza e criar um relacionamento pra quem Uhum. sabe um dia, né? E se o Aham. cara tem um negócio, cara, uma hora esse negócio vai crescer ou vai É. quebrar. E É. se quebrar, ele já empreendeu, ele vai querer empreender de novo. Então, é um Uhum. ciclo, né? Então, assim, cliente que vai... E eu participo de alguns grupos, assim, porque eu gosto muito desse negócio de construção de comunidade. Nem sei Uhum. construir direito. Aham. Espero que o Design Talk seja um negócio... Vai virar um monte de coisa. Inclusive, tá sendo viabilidade de registro agora. A gente tá, Legal. sim, agora fazendo o negócio certo. E aí, o que acontece? Eu tô em alguns grupos e eu vejo a galera reclamando. Designer que tá... Pô, me queimar com uma galera. Mas designer que tá na merda e reclamando de cliente, Uhum. print, de conversa, assim. Eu penso assim, cara, pô, vai dialogar, Sim, sabe? sim. Vai aprender sobre vendas, entender que antes de ser teu cliente, é um ser humano que tá lá na ponta. Uhum. E sabe uma dica que eu posso dar também? É de incluir mais o cliente no processo, assim. Muitos processos... o legal de você ter acesso a muitos processos criativos é que você pode se identificar com o que melhor se adapta, né? O que eu me adapto hoje é incluindo o cliente mais vezes no processo. Então, eu sei que muitos designers gostam de fazer o briefing hoje e entregar o projeto daqui a 40, 50 dias às cegas. Mas eu entendi que eu tinha crise de ansiedade nesse período. Porque é uma pressão. Você cria todo um projeto e apresentar nas escuras. Pode ser um baita de um sim, mas pode ser um baita de um não. Então, para evitar a surpresa, para evitar desgaste, eu comecei a incluir o cliente em mais etapas pré-finalização, sabe? Então, ele participa comigo de algumas etapas, a gente valida ideias juntos, valida conceitos, para daí eu fazer o refinamento. Então, assim, eu não perco mais tanto tempo. Reprovação já é uma coisa que, sei lá, praticamente é nula. Porque o cliente ele fez parte de todo o processo comigo. Então, Uhum, para mim, foi uma coisa que ajudou. Que é colocar ele mais mão na massa, assim, em alguns momentos, sabe? uhum, Porque se a gente se posiciona realmente, de novo, como deuses do design, a gente sabe tudo, a gente tem a fórmula mágica para o teu produto fazer sucesso na gôndola. Não. O cliente sabe muito do produto dele. O cliente é o principal consumidor da marca dele, né? uhum, Então, eu tenho que trazer ele para pesquisa, para montagem do conceito, para ele validar essas etapas. Então, ele participa e aí eu mostro na reunião, normalmente de orçamento, quais etapas ele entra. E eles adoram ver isso. Ó, você vai entrar na semana 1, na semana 3, na semana 5, de novo você volta. Né? Nesse intervalo eu vou trabalhar sozinha, depois você entra e valida. Ele se sente mais calmo, porque você explicou para ele. Ó, você só vai ser contratado daqui a uma semana, daqui a 3 e daqui a 5. Aí ele, beleza. Então ele não vai me mandar mensagem nesse meio tempo. Porque isso também gera ansiedade, né? Às vezes você recebe uma mensagem do cliente, e aí? E o projeto? Né? Isso gera um gatilho para muita gente. Então, quando você valida essas etapas, deixa bem claro tudo isso, como é que é o teu processo criativo, quando serão as datas de entrega, o cliente ele te deixa quietinho. Ele te deixa quietinho trabalhando, entendeu? Que é o que você precisa, ter paz, ter flexibilidade. Então, eu publiquei que estou aqui hoje, nenhum cliente vai me mandar mensagem, Pri, você não está trabalhando, né? Você está gravando podcast. Não, porque os prazos estão limitados, eu fiz as reuniões nos dias corretos que a gente combinou. Se eu não vou entregar no prazo por eventual problema, eu aviso com antecedência. Tudo isso para tirar a ansiedade. Então, você trabalha com mais calma e você consegue pensar de forma mais
clara também, né? Mais objetiva, né? Isso que tu falou é um hack muito forte. É muito, muito poderoso. Eu já pensei nisso também. Por muito tempo eu apresentei projeto assim. Eu A também. vida me direcionou para a parte de construção de marca e então assim, era na surpresa. Aham. E assim, o índice de reprovação era muito pouco. É absurdo. Tanto que quando eu vendi a mentoria, eu falei, pô, 10 anos foi três Aham. reprovações. Tipo assim, absurdo. Só que para preparar aquele negócio, nem são projetos tão... Mas assim, para preparar a apresentação, é tão... Estressante, né? Às vezes. assim, é a que eu te falei de por que que eu me preparo para pressão, porque assim, sempre foi muito assim, muito... e aí, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, de colocar o cliente no meio de etapas e Uhum. eliminar a surpresa, Uhum. cara, que seja rascunho. Eu adoro de Isso. desenhar e meter na parede. Eu sou Aham. muito da parede, Exato. né? Chama o cliente, faz alguma coisa nesse sentido. Cara, dá uma paz. Dá. Ó, pra você Dá ter uma noção, Paulo, paz. como eu trabalho com embalagem, eu sempre trago trago o gancho, né? Mas eu tenho uma reunião, por exemplo, com eles, na primeira reunião que eu faço, o debriefing, né? A leitura do briefing ali, entender os concorrentes, sento junto com ele e valido quanto que ele vai cobrar na embalagem, para entender o ticket médio, qual que é o público que vai consumir. A gente só senta para validar essas informações. Uma semana de pesquisa para eu entender tudo isso que ele me passou, aí a gente senta de novo. E aí eu trago, ó, esses são os concorrentes, é isso? Ó, eles fazem assim, assim, assado. Por que a gente, então, não pode fazer assim, assim, assado? Porque eles estão fazendo. Então, a gente pode seguir caminho A, B e C, por quê? Porque são caminhos que estão abertos para a gente trabalhar. Então, a gente pode trabalhar com essa cor, essa imagem, sabe? Ou então com ilustração. Pode ser assim? Pode, aprovou. Aí eu vou para a criação, efetivamente. Então, cara, olha quanta coisa você já validou, sabe? Então ele já sabe, ó, não vai usar roxo. Você vai usar amarelo, vermelho, azul, mas não vai usar roxo. Porque o roxo é o fulano que tá usando e você não quer se parecer com a concorrência. Eu até falei isso no Gamp ontem, mostrei isso para os alunos. Falei, cara, a pesquisa, ela é fundamental. E quanto mais pesquisa você tem, mais argumento de defesa você tem. Então, quanto mais pesquisa você gera e mostra para o cliente, você está provando para ele por A mais B por que você escolheu o caminho A versus o caminho B. Então não é achismo, você não tirou do cu, né? Você tem argumentos de defesa concretos, ó. Eu segui essa linha porque é um gap que eu encontrei entre os concorrentes. Com o IAP foi assim, né? A maioria dos snacks que eu via no mercado concorrentes usavam foto, usavam imagem 3D super ultra realista. Falei, por que não usar a ilustração? Daí ninguém usava a ilustração de pessoas. Por que não usar pessoas consumindo, né, o produto em forma de ilustração? Então, você encontra a resposta, às vezes, do teu projeto gráfico olhando para o mercado, indo na gôndola, fazendo a pesquisa. E não só na internet, mas, cara, sei lá, livro, sabe? Filme, séries, vendo o comportamento. Rede social é uma coisa que me ajuda muito também. Eu vejo o comportamento do público, o que ele consome, né? O que ele está vendo, quais são as hashtags que ele publica. Então, isso tudo me dá argumentos, e aí eu faço uma apresentação e apresento para o cliente. Então, e como ele participou de todas as etapas, ele já meio que sabe que vai ter ilustração, que vai ter, sei lá, amarelo, roxo ou vermelho, que ele é um caminho que a gente já tinha pré-aprovado. Então, daí só o que eu preciso validar depois é a ordem da leitura das informações, trabalhar e refinar algum ícone, fazer um pattern se precisar, sabe? E aí depois é só refinamento. Então, é um trabalho assim que, cara, não me dá trabalho, sabe? É até estranho falar, porque embalagem é um mundo muito complexo. Mas você sabendo as regras, uma vez que você sabe das regras, você tá livre para trabalhar, porque aí você tem tudo na mão, né? Você tem o poder, na verdade, o poder na mão. Aí vem os órgãos reguladores e metem um Uma selo lupa. uma lupa de contém açúcar. Exato, exato. Ó, é esse o tamanho, não tô nem aí pro teu layout. Aham. Ô, Pri, pra quem já é designer e, pô, gosto disso, qual que é o caminho das pedras para fazer essa migração e fazer o que tu faz? Tem um caminho, tem uma dica aí? Olha, diria que talvez começar com um projeto fictício, talvez seja uma boa. Tu começou assim, não foi? Eu comecei com um projeto real, que é o do Todeskine Alimentos. Foi o meu primeiro projeto de embalagem. Depois o Todeskine fechou, abriu de novo.
Meu projeto acabou que nunca foi para a gôndola efetivamente, né, do Pão de Mel, mas eu fiz todo o processo de criação, aprovação e fechamento de arquivo. Então foi um projeto real. Mas nem sempre a pessoa pode começar com um projeto real. E eu mesma, quando eu queria migrar de segmentos, eu fui muito de alimentos, mas queria fazer bebidas. Aí eu fiz um projeto fictício de bebidas. Porque aí você mostra que você é capaz de fazer outros segmentos. E teria sido assim se eu não tivesse conseguido meu primeiro cliente de cosméticos. Então eu teria feito um projeto fictício de cosméticos, sabe? Então acho que o projeto fictício ele te dá essa possibilidade de você trabalhar com o segmento que você quer e seguindo um briefing que você pode escolher, né? Então, você pode explorar N possibilidades, mostrar todo o teu talento ali no projeto. E eu recomendo que todo mundo que esteja escutando, assim, veja no meu portfólio o Alifruit, que é o projeto de sucos, que é projeto fictício, e a transição dele, né? De como montei um mockup, depois como montei a sessão de fotos. Porque isso também te dá ali... é a mesma forma de apresentar um projeto. Eu não deletei a versão anterior, eu mantive a antiga e a atual juntas, que é para fazer essa comparação para a vida, assim, né? E essa transição do que era o mockup e do que é a impresso. Então, faz mockup, faz projeto fictício e sempre que possível imprima esse projeto para mostrar que você sabe o que está fazendo. Que ele vai para o mundo, que ele funciona na prática. E não é muito caro. Você imprime na gráfica rápida, monta um boneco em casa, sabe? Compra uma garrafa, bebe o suco, depois você usa o vidro para fazer a sessão de fotos. Então, você consegue usar, sei lá, um lençol para fazer pano de fundo, sabe? Gelo seco, você encontra no Mercado Livre barato. Então, você faz uma sessão de fotos incrível com um custo muito baixo. E, em vez de publicar de uma forma mais simples, você publica toda uma construção. Você mostra que você tem muita capacidade ali, né, criativa. E o cliente gosta disso. Ele quer, de novo, né, quer se sentir confiança no teu trabalho. Quer se sentir que... Porque impressão de embalagem é um custo muito, muito alto, né? Produzir uma embalagem não é barato. Então, se ele sabe que você produz, já tem vários projetos impressos, produzidos, fotografados, é uma segurança muito grande. Aí você vai deslanchar, com certeza. Muito bom, Pri. Tenho que te agradecer, porque primeiro a gente está conversando e eu queria dizer para quem quer conhecer um pouco mais a história da Pri, tem um episódio lá no Fala Colega. Tem. Meu amigo Léo Becker, eu vim escutando que estava vindo para cá. Ah, que legal. E lá a Pri conta como que foi a história dela. E assim, eu decidi que eu não vou mais pedir pra pessoa contar a história dela no podcast, porque eu ocupo um tempão e meio que todo lugar que ela vai as pessoas pedem a mesma coisa. Então eu vou fazer diferente. Então tô indicando aí, vai lá no Fala Colega, que tem toda a história da Pri. E assim, eu só tenho que te agradecer, tá? E se quiser deixar tuas redes sociais, eu vou colocar ali embaixo depois, né? Como que a pessoa faz pra te achar? Então eu vou fazer um leve jabá, assim. Eu tô estruturando uma mentoria, assim. Eu tô pensando como é que eu posso ajudar outros designers, né? Mas seria talvez algo mais focado em impressão, produção gráfica. Então eu vou deixar assim o meu arroba, que é palp_studio. E aí estou estruturando essa mentoria, porque é uma coisa que eu sei que muita gente me pede, muita gente que está começando na área também tem muito medo de impressão, produção, acabamento, papel, tipos de impressão. Então, como é que eu fecho um arquivo, sabe? Como é que eu exploro um acabamento de forma mais eficaz, com menos custo? Então, acho que talvez mais focada nesse sentido, também contrato internacional, contrato nacional, que é uma coisa que a gente, às vezes, os designers que estão iniciando têm medo. Então, estou estruturando alguma coisinha assim. Mas sem pressa também, né? Eu acho que vai sendo aos poucos, mas é uma coisa que eu estou querendo fazer faz tempo, assim, que é mentorar. Porque eu gosto de estar em contato, assim, com as pessoas. Eu não quero parar de fazer isso, sabe? Eu quero sempre estar ajudando de alguma forma. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado hoje também aqui, né? Não, pô, é demais. É um papo tranquilo, é um papo leve. É muito bom te conhecer, não te conhecia pessoalmente. E, cara, é muito legal. Eu achei legal essa história da mentoria, porque, cara, é difícil tu colocar um negócio de produção. Eu tenho trauma com papelaria num nível que tu não tem ideia. Não, eu errei muito. Eu também já errei, já tive que pagar do bolso. Nossa. Cartão de visitas na época da faculdade. A gente faz muita cagada. E a gente erra mesmo. E a gente nunca vai deixar de errar, né? Mas tem alguém do teu calibre ali, tipo, pô, dando essa... Acho que vale muito o investimento. Faz toda a diferença, com certeza. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado você que acompanhou
essa nosso bate-papo aí. A gente está retornando depois de muito tempo e com convidados desse nível, né? Cara, queria eu quando comecei ter esse acesso, né? Esse acesso, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Priscila, quer dar uma palavrinha final, umas considerações finais aí? Quero só agradecer o convite, agradecer estar aqui, adoro conversar, adoro trocar ideias. E a gente trouxe muito assunto, assim, hoje que quebra um pouco as barreiras também, só do design, assim, né, de falar só sobre profissão, mas sobre a vida, né? Sobre o que você faz quando você não é CNPJ, né? Então, acho que isso é que é o mais importante, você entender e administrar o CPF e o CNPJ. Acho que é isso que é o mais importante. Então é isso. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!